Hoje a gente está aqui para um bate-papo bem especial com a professora Valquíria, professora doutora Valquíria. É um prazer estar falando com a senhora hoje à noite. Não tive ainda o prazer de ter aula pessoalmente com a senhora, né? Quem sabe um dia, mas vou poder hoje aprender um pouco aqui também. Eu não atendo muitas, assim, crianças já não atendo mais, atendo poucos adolescentes hoje, foco mais nos adultos, mas eu tenho bastante interesse em aprender mais sobre esse assunto, professora. Então, queria, se você pudesse se apresentar um pouco para quem está ouvindo a gente aqui hoje e não te conhece, um pouquinho do teu, né, da tua experiência, do teu contexto, para o pessoal entender, e do teu contexto de trabalho hoje também, para a gente iniciar esse nosso assunto. E queria te agradecer também já desde já pela participação aqui com a gente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Lana. Obrigada pelo convite à Cognitiva. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, para nós podermos estar trocando um pouquinho de informação, na verdade, sobre a adolescência e a TCC nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento da contemporaneidade. Bom, eu sou formada pela PUC de Campinas em 1984, então já tenho mais de 30 anos aí de Uau! formação. Eu sempre trabalhando com crianças e adolescentes, porque, na verdade, foi assim. No meu 5º ano, eu já quis fazer toda uma formação para crianças e adolescentes. Então, eu já fiz todos os estágios, tudo focando em crianças e adolescentes. Daí eu me formei, fui trabalhar, eu comecei estagiando numa escola maternal, pré-escola, então trabalhei bastante tempo com pré-escola, fiquei 2 anos e meio, antes até de começar o atendimento em clínica, e Que aí bacana! depois eu ainda continuei com os vínculos com a escola, hoje ainda dou palestra em escolas, faço orientação escolar, e aí eu comecei na linha clínica, né? Fiz uma especialização, na época, em comportamental, mas eu sempre tive um viés para cognitivo, né? E aí, Ah, nisso, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Albert Ellis. E aí, realmente, uau! foi o meu encantamento total. Eu fui e bebi na fonte, né? Então, aí, Sim, foi total encantamento. E daí, toda a minha formação foi pelo Instituto Albert Ellis. Aí, eu que fiz bacana. o ensino, o primary, depois eu fiz o advanced, depois eu Foi fiz lá nos Estados toda a Unidos mesmo. especialização em crianças e adolescentes e em família, né? Uhum. Então, eu já estou trabalhando com crianças e adolescentes na abordagem da TREC há mais de 30 anos também, né? Já em torno de uns 30 anos, vamos por assim. Aí, nisso, eu fiz o meu mestrado, onde eu trabalhei, voltei para a escola e trabalhei com estresse e aproveitamento escolar. Na Uhum. época, foi o primeiro trabalho que focou esse tema. Então, aí saíram muitas publicações, né? Aí eu já Que continuei legal. meu doutorado. E no meu doutorado, eu trabalhei construindo, validando uma escala de estresse para adolescentes, que hoje ela é publicada, né, pela Casa do Uau, que Psicólogo, bacana. a única escala considerada hoje aceita pelo Conselho Federal de Psicologia para estar trabalhando a avaliação de adolescentes, né? E aí, Incrível. nisso, eu comecei a dar diversas aulas em diversos estados, né, falando de crianças e adolescentes. E hoje eu Que sou bacana. também professora e supervisora da Unifaat, aqui em Atibaia, porque, na verdade, a minha clínica é em Atibaia. Né? Eu tenho uma clínica que chama-se Centro de Técnicas Terapêuticas Preventivas de Atibaia, o CTPA, aonde nós fazemos os atendimentos assim, muito focados a crianças e adolescentes, temos alguns cursos também de introdução à terapia cognitivo-comportamental e também ministro supervisões. Então, a minha história é mais ou menos essa, resumidamente. Incrível, incrível, professora. Muito obrigada por esse contexto. Nossa, um privilégio mesmo a gente estar podendo extrair e aprender com a senhora hoje. E eu só peço desculpa para o pessoal da minha imagem, tá, gente? Ela está um pouquinho travada aqui, porque a internet não está contribuindo muito, mas acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Está sendo ótimo, que bom. Tá? Tudo para te ouvir bem. Professor, então, para a gente começar o nosso assunto hoje, né? A gente quer saber mais da sua experiência. Como que você percebe a adolescência dentro desse contexto atual, dentro da tua experiência aí? Bom, o que a gente vem observando é assim, eu fui observando mudanças, né? No passar do tempo, Pois muitas é. mudanças, e assim, é sempre muito importante a gente considerar a cultura e a sociedade em que a gente está inserido, né? Então, Claro. na verdade, assim,
foi havendo uma transformação muito grande nas relações pais e filhos, né? Então, na verdade, o que está acontecendo? Os pais foram se tornando mais, em termos de hierarquia, mais próximos dos filhos, tanto que até se usa muito a terminologia hoje, amigos, né? Então, essa relação hierárquica, ela foi mudando com esse tempo, né? Mesmo a relação com os professores, também foi havendo uma mudança nessa questão hierárquica, passou a existir meio que uma visão muito igualitária, né, entre os adolescentes e os adultos, né, a gente foi observando essa questão, né, e uma questão muito importante foi assim o prolongamento da adolescência e da juventude na sociedade atual, tá? Ela se prolonga, ela tem um início hoje com 10 anos, né? E a gente percebe que a questão de trabalho também foi se prolongando, porque os adolescentes eles entram na faculdade, inclusive, mais cedo, estudam até mais tempo, e aí postergam o início do trabalho realmente oficial e até mesmo da construção de uma família, ficando mais tempo morando com os pais. Né? E aí eu tenho até uma brincadeira, que nós temos até os adolescentes hoje, né? Pessoas de 30, 40 anos que continuam morando na casa dos pais. E tendo, entre aspas, vamos chamar assim, uma vida de adolescente, sendo que já não estaria mais na faixa etária da adolescência, que é compreendida pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, dos 10 aos 19 anos, né? Passando por nuances aí, diferenças nessas fases, porque dos 10 aos 13 anos, vamos dizer assim, seria a adolescência inicial, dos 14 aos 17, a adolescência intermediária, e dos 17 aos 19, a adolescência tardia, já se preparando para um início de adulto jovem. Né? E o que a gente está observando, além disso ainda, é o nível de exigência sendo cada vez maior para os adolescentes. Porque os adolescentes hoje, eles precisam se preparar, né? Precisam se preparar com línguas, com tecnologias, com tudo. Porque as exigências vêm cada dia aumentando mais. Então, os adolescentes hoje, assim, são muito cobrados de um modo geral. Tá? Porque eles têm que se inserir, vamos dizer assim, num nível hoje de informação muito alto. Ótimo, professora. Eu não sei se a senhora está me vendo, eu dei uma caidinha aqui, mas já retornei. Mas está me ouvindo, né? Estou te ouvindo, Alana. Ótimo, ótimo. Muito, muito boa. Muito obrigada por essa explicação. E em relação à pandemia, mais especificamente, esse momento que a gente está vivendo agora, assim, o que a senhora tem percebido de mudanças? Imagino que muitas, né? Esse momento, assim, adolescente, né, eles são um grupo, né? Eles precisam, os adolescentes, estar em grupo, convivendo em grupo. Tá junto, né? Né? Adolescente parece um bando de maritacas, né? Que chegam fazendo barulho onde eles chegam, conversando, falando, participando de tudo, com os mesmos estilos de roupa, né? Em bando sempre. Então, na verdade, o adolescente hoje, com essa história de pandemia, eles estão tendo muita dificuldade, estão se estressando bastante por essa falta do convívio pessoal. Mas eles se mantêm o tempo todo conectados nas redes. Nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Eles estão o tempo todo conectados nas redes sociais, nos jogos online, né? O tempo todo se conectando. E isso está conseguindo suprir, assim, essa necessidade desse pertencimento, dessa... Não, né? A gente percebe que não, porque eles precisam dessa questão mais próxima, né? Ainda mais que eles têm, vamos dizer assim, muitas necessidades do convívio mesmo, né? É onde vem as descobertas da sexualidade, os primeiros contatos, né? Então, isso está muito limitado hoje com relação a essa questão da pandemia. Tá? E eles, assim, eu escuto muitos adolescentes falando, vejo a hora que esse negócio acaba, e com muita dificuldade. Inclusive, assim, teve uma pesquisazinha aí que eu tive acesso, que parece que os mais difíceis de estarem aceitando esse isolamento social nessa questão de pandemia são os idosos e os adolescentes. Nossa, imagino que deve estar sendo difícil para quem está atendendo esse público agora, né? E o que a senhora pensa sobre o atendimento online, né? Que agora está sendo uma das únicas opções aí nossas de poder atender
mas eu sei que com adolescente, com crianças, tem as suas ressalvas, né? Como que a senhora enxerga isso? Olha, você sabe então como eu estava falando, né? A adolescência vai dos 10 aos 19 anos. Então, Certo. assim, na verdade, com os adolescentes já maiores, porque na verdade aquilo que a gente tem que ter uma maturidade sociocognitiva maior, uma questão de linguagem verbal bem desenvolvida, então fica muito tranquilo do atendimento online. Né? Uhum, Agora, uhum. Ele já tem essa familiaridade também, né, sim, com e a eles internet. adoram. Na verdade, eu tenho hoje adolescentes que dizem que não querem mais voltar ao atendimento presencial. Tá? Continuar no atendimento online, que eles estão adorando. Primeiro, não precisa sair de casa. Segundo, eles não gastam o tempo de ir até o consultório. E está tudo, Ah, tá tudo que eles gostam. Né? aham, Você está entendendo? Então, na sim. verdade, assim, está sendo até uma experiência muito gratificante. Agora, os mais novos, de 10 anos, ou que têm uma maturidade sociocognitiva, vamos dizer assim, não tão expandida, né? Aí Uhum, nós temos que tentar usar muitos materiais. E aí a sorte que a TCC nos oferece é que nós temos muitas estratégias de acesso e bastante materiais. uhum. As cartinhas, né, o compartilhamento de tela. Então, tudo isso tem sido muito favorecedor. Os livrinhos de história. Então, isso tem ajudado bastante no trabalho. E eu tenho usado bastante também da rede mesmo, tá? Filmes, vídeos que a rede oferece. Então, isso tem sido bastante interessante, de um modo geral, para os atendimentos com os adolescentes. Preservando Uhum, aí, como eu disse, as fases em que eles se encontram, né? Aí nós temos claro. materiais específicos, os jogos, cartas, que realmente favoreçam essa troca, essa interação com eles a partir desse contexto dos atendimentos online. Ótimo, muito bom, professora, muito, muito bacana. E entrando mais nessa questão da prática, então, né? Como que a TCC ela se aplica na adolescência? Talvez você possa até falar um pouquinho dessa questão da TCC e da TREC, que você falou que trabalha também bastante com a TREC, quais são as diferenças? Eu fiquei um pouquinho curiosa também de saber essa parte aí. Pode contar um pouquinho pra gente como que é na prática? Claro. A TREC, na verdade, ela faz parte das terapias cognitivo-comportamentais, né? Ela foi criada por Sim. Albert Ellis em 1955, e aí ele tem, assim, ele começou todo um trabalho voltado para adultos, né? Mas ele Uhum. sempre teve um interesse já voltado para crianças, tanto que eles até tiveram uma escola, já usando toda a questão para trabalhar com socialização, com a questão de adaptação e adequação das crenças, né, numa fase do Instituto Ellis. Então, ele sempre teve um interesse muito grande por esse trabalho. Então, a TREC, ela faz parte das terapias cognitivas comportamentais. Uhum. Né? Então, assim, é Certo. um trabalho mais diretivo, né? Nós temos um trabalho mais diretivo, aonde nós focamos muito a questão da formação das crenças racionais e irracionais, que começam a se formar lá na infância, com as mensagens de socialização, e a partir daí, o quanto realmente essa criança vai percebendo, de acordo com a questão perceptual, das tendências a perceber as mensagens que chegam até ela. E a partir daí ela vai Uhum. formando as crenças. Né? E essas crenças podem ser racionais ou irracionais e vão causar realmente os favorecimentos ou as dificuldades no dia a dia dessa pessoa. Porque crenças absolutistas, que de repente sejam muito demandantes, vão criando dificuldades aí no dia a dia e causando o estresse, a ansiedade, dentre outros transtornos. Né? Então, Perfeito. e o estresse, assim como base, né, depressão, todas essas questões geradas aí, como a gente fala, por questões internas, né? Uhum. E aí, assim, os adolescentes, de um modo geral, eles têm uma boa adesão. Primeiro, porque nós nos colocamos, de uma maneira geral, no mesmo nível do adolescente. Alguém que está ali para Claro. ouvi-los, para realmente validar, principalmente as emoções deles, porque as Hum. emoções
aceitas, acolhidas. O que nós questionamos são as crenças. Tá? As crenças. Então, muitas vezes na cidade eles não têm muita validação, às vezes em casa, dos pais, da família. E nós temos essa questão da validação das emoções. Então, a partir daí, as sessões são muito dinâmicas. Por quê? Porque elas são estruturadas, elas são organizadas, né? E aí nós utilizamos diferentes estratégias de acesso, técnicas, porque a base da TREC, na verdade, é trabalhar muito assim. Nós temos o ABC, né, que seria a situação gatilho, a situação startante. Daí nós temos as emoções e os pensamentos e o comportamento. E aí, o importante é a gente desafiar essas crenças para criar uma nova crença, que seria o D e o E, como denominava o Albert Ellis. Tá? E a partir como que a gente desafia? Aí nós temos os questionamentos para desafiar e junto com isso nós usamos alguns materiais, né? Os materiais mesmo assim de trabalho de acordo com a fase em que o adolescente se encontra. Usamos cartas, usamos a identificação das emoções, né? Que é muito importante, até trabalhamos com o mapa das emoções, que seria identificar as emoções no corpo, para que realmente saibamos quais são os tipos de emoções que essa criança, que esse adolescente vivencia, e a partir daí, quais são as crenças que desencadeiam essas emoções. Né? Então, o adolescente ele adere bem, primeiro, porque a TREC é assim, e a TREC, a TCC, né, de um modo geral, ela é muito dinâmica, ela é muito motivadora, nós temos esse acolhimento, nós temos essa linguagem muito próxima do adolescente. Inclusive, é o que eu digo, eu não consigo atender um adolescente sentado atrás de uma mesa. Eu preciso sentar de frente com o adolescente, para que ele se sinta próximo a mim, né? Legal. Na mesma linha, a criança, a gente precisa sentar de uma maneira que a gente fique também muito próxima a ela, que a gente consiga acessá-la mesmo. Por quê? Porque a aliança terapêutica é fundamental. E é uma abordagem que tem um tempo limitado, tem uma previsão. Você está entendendo? Um começo, meio e fim. Então, isso para o adolescente é muito interessante. Por quê? Porque o adolescente não vai sentir que ele vai ficar ali ad eterno. O resto da vida. E é tão interessante que os adolescentes chegam para mim e falam assim, qual vai ser o material que nós vamos usar hoje? Então, assim, eles já sabem que a gente vai usar algum material, alguma estratégia, algum questionário, alguma coisa diferente que vai incrementar a sessão. Ele não vai ficar ali também só falando, sem nenhuma devolutiva. Quer dizer, então isso é muito importante, porque nós trabalhamos muito com uma questão chamada empirismo colaborativo. Né? Realmente a colaboração que vai sendo estabelecida entre o terapeuta e o paciente. Perfeito, professora, muito bom, muito bom. É necessário, então, um conjunto de habilidades bem diferente, assim, para o terapeuta que quer trabalhar com crianças e adolescentes, né? Você percebe isso, assim, que precisa dessas habilidades? É que eu estou pensando aqui em mim e pensando, nossa, eu precisaria desenvolver algumas coisas a mais para eu atender esse público, né? O que você percebe que um terapeuta precisa desenvolver? Diferenciado, Alana. É um público diferenciado, porque, na verdade, assim, eu brinco sempre, quem atende criança e adolescente atende adulto. Quem atende adulto, necessariamente não vai conseguir atender criança e nem adolescente na primeira fase, principalmente na fase inicial. Depois, na fase intermediária, que ele já começa a ter um raciocínio mais abstrato, que ele já entra numa outra fase de maturidade cognitiva, então aí vai ficando mais fácil, mais favorável para o terapeuta que atende, vamos dizer, adulto. Porque ele não vai ter que criar muitas estratégias para conseguir acessar. Sim, perfeito. Nossa, muito bom, professor, muito bom mesmo. E então, pelo que você estava falando, tem uma boa aceitação dos adolescentes da terapia cognitivo-comportamental por ser essa coisa mais prática, por ter essas ferramentas. Você percebe uma boa aceitação. Dinâmica, então eles têm uma ótima aceitação. Tem alguns que até chegam um pouco resistentes, você está entendendo? Achando que, pronto, vou chegar aqui, não vou sair nunca mais. Já escutei alguns falando, vai ser uma chatice, eu vou ter que ficar falando. E daí, quando eles veem que é diferente, que é dinâmico, e aí eles vão se motivando. Que legal. Tem adolescentes, quando eles buscam por eles próprios, ainda o trabalho é mais facilitado. Quando eles vêm porque a escola manda, ou porque os pais
trazem, aí eles chegam mais resistentes. Isso. E é muito interessante que muitas das vezes, a maioria das vezes, as demandas que o adolescente traz é diferente das demandas do sistema. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, professora. Tá? Porque, de repente, assim, o adolescente chega com algumas queixas que o sistema, a escola, a família, não, não tinham Nem nem viu. mencionado, nem desconfiavam que existiam aquelas demandas. Veio por um motivo completamente diferente, que às vezes está incomodando ali o sistema, mas que não é o que exatamente Isso. o adolescente precisa. Não Olha que é legal. exatamente o que está acontecendo com o adolescente e que está gerando esse desconforto lá nesses sistemas. Perfeito. E quando vem esse adolescente que não veio porque quis? Esse processo de motivação, como que funciona? Assim, até se o pessoal tiver dúvidas e quiser ir colocando aqui no chat, viu, gente? Já tem uma da Flávia aqui, daqui a pouquinho eu vou ler, mas vocês podem ir colocando que daqui a pouquinho a gente vai olhar aí. Pode Tá? falar. É assim, o que eu costumo fazer? O adolescente, ele chega resistente, não querendo a terapia. Então, eu já tento explicar para ele, fazer uma psicoeducação do que é a TCC, de como nós funcionamos, de como nós trabalhamos dentro da abordagem, para já mostrar para ele que tem uma outra apresentação, tem uma outra cara, entre aspas, tá? Não era bem aquilo que ele estava pensando, Já não né? era daquele jeito que ele pensava. Aí, o que a gente faz? Eu gosto de iniciar com uma avaliação, porque eu acho muito importante eu saber o que está acontecendo com aquele adolescente, para que eu não trabalhe somente sintomas, realmente entenda as causas e possa trabalhar com as causas. E aí eu mostro para esse adolescente, já que ele acha que ele não tem nenhuma dificuldade, que ele não tem nenhum problema, que não está acontecendo nada, então a gente vai fazer uma avaliação. E nesse processo de avaliação, a gente vai sensibilizando o adolescente e motivando esse adolescente, estabelecendo aliança terapêutica para que ele continue, vamos dizer assim, num processo caso precise. Mas uma coisa eu digo sempre, eu respeito muito o adolescente. Se ele não quer continuar o processo, ele tem o direito de não continuar o processo. Estão entendendo? Por quê? Porque eu não posso forçar, inclusive, isto, gente, muitas pessoas não sabem, mas se o adolescente for até o conselho tutelar e denunciar que ele está sendo, entre aspas, coagido a fazer terapia, o profissional e os pais respondem por isso. Caramba, não sabia disso. Tem mais isso que a gente tem que estar muito bem informado, você está entendendo? Porque tem adolescente que está informado disso. Eu recebi um adolescente, ele virou para mim e falou assim, olha, tudo bem, eu estou aqui, tá? Mas você sabia que se eu não quiser, eu posso ir lá no conselho tutelar e falar que você e meus pais estão me obrigando a vir aqui? Eu falei, gente! Então, por isso, eu não vou te obrigar. Eu brinquei, falei, não vou te obrigar, pode ficar tranquilo. A hora que você não quiser vir mais aqui, nós vamos conversar. Nós vamos conversar e chegarmos juntos a um consenso, porque o nosso trabalho aqui é consensual. Claro, claro. Os adolescentes e crianças hoje dão uma na gente 3 vezes, se a gente não estiver bem ligado, né? Não, os adolescentes hoje, não, e adolescente é assim, eu brinco sempre. A gente, às vezes, começa uma disputa de crença, né? E eles são muito rápidos, têm um raciocínio hoje muito rápido. Se a gente não tomar cuidado, não, começa o cheque, e aí eles podem dar o mate. E aí acabou a sessão. Esse é o cuidado que o terapeuta tem que ter. Então, saber até onde vai, para não entrar numa disputa que não vai realmente chegar aonde precisa, quebrando a crença. Porque senão a gente vai fazer com que a crença se reafirme, né? Isso é mais forte. Perfeito, muito bom, professora. Tem uma pergunta, algumas perguntinhas aqui. Uma delas tem a ver com o que a senhora estava falando agora dos instrumentos de avaliação, né? A Michelle perguntou quais instrumentos a professora usa na avaliação. Olha, é muito de acordo com a queixa e de acordo com a demanda apresentada. Tá? Então, a gente precisa estar atento aos inventários que estão de acordo, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, eu costumo sempre avaliar o estresse, de um modo geral, uso a minha escala quando é adolescente de 14 a 18 anos,
né? Então, eu uso a escala, então a gente faz avaliação de outras áreas que a gente sinta que precisa, por exemplo, de depressão, de ansiedade, e sempre atento Legal. ao, ao Conselho Federal de Psicologia, aos instrumentos que estão validados, porque os instrumentos, inclusive, eles vão passando por fases em que eles estão validados e outros em que perde a validade por causa do tempo, que tem que reapresentar e etc. Uma Certo. série de questões aí. Entendi. E esse instrumento esse que a professora comentou, que foi você mesmo que fez a validação, ele já vem com uma linguagem que o adolescente possa se identificar, possa entender ali? Sim, ah, tá. E aí vai fazendo junto com ele essa avaliação e vai trazendo esse insight para ele também do que ele precisa desenvolver, é isso? Tem, é uma escala de estresse, na verdade, e essa escala de estresse, ela é uma escala que tem sintomas, tá? E a gente vai discutindo esses sintomas que ele tem, e a gente avalia os sintomas. Se ele nunca teve, se ele tem às vezes, se ele tem sempre, quase sempre, tá? E o tempo em que tem tido esses sintomas. Últimas 24 horas, última semana, último mês, últimos 6 meses, tá? E daí essa escala depois tem um dado e tem um valor que vai indicar se o adolescente está estressado, se ele não está estressado e Perfeito. vamos dizer assim, e quais os tipos de sintomatologia, porque nós temos sintomatologias específicas, tá? Sintomatologia física, cognitiva, psicofisiológica ou interpessoal. A interpessoal está ligada à parte de relacionamentos sociais, e como eu já disse, o adolescente é grupo, né? O adolescente ele precisa se sentir aceito e acolhido por seus pares. Muito bom, muito bom. Pessoal, tem algum microfone que está vazando aí? Se for o seu, você pode desligar ele para não atrapalhar aqui a nossa conversa. Tem umas outras perguntas aqui, ó. A Flávia ela falou assim: obrigada pela excelente palestra, professora. Até quando podemos considerar normal atitudes de autoafirmação para desregramentos? Não sei. Na verdade, assim, o adolescente ele passa por uma fase em que ele precisa vamos dizer assim, comprovar que ele decide as coisas, que ele faz as coisas, mas nós temos que tomar muito cuidado para ver se não é um comportamento já ligado a um transtorno desafiador opositor. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aí. Tá? Então, o adolescente, ele pode ter um transtorno desafiador opositor, ou ele pode estar extremamente estressado, e aí ele vai confrontar mais, tá? Isso é muito nítido, tá? Mas, veja, o que é comum na adolescência, né? A adolescência teriam algumas características que seriam vistas como distorções cognitivas se fosse no adulto, mas no adolescente é normal. O que seria? Aceito. Normal, o que a gente chama entre aspas. Acontece Estado, na né? adolescência a maximização e a minimização. O que seria isso? De repente, o que é importante para o adolescente, não tem perigo nenhum. E o que ele não quer fazer, aí é um problema. Por exemplo, né, quando estava liberada as festas raves. A festa rave não tem problema nenhum, eu brincava sempre, lá só tem água, lá não tem nada, só água, só servem água lá e música, não tem mais nada. Agora, arrumar o quarto, gente, ia quebrar um osso. Né? Nossa, aí ia ser o fim. Vocês estão entendendo? A maximização e a minimização. Tudo ou nada. Né? Ou é tudo muito bom, perfeito, ou tá um horror. É nada. Tá? A labilidade emocional, que é muito muito presente, por quê? Porque o adolescente, ele está nessa fase de mudança hormonal. Eu até brinco que o adolescente fica em TPM 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? Ao mesmo tempo que ele já está rindo, ele já está chorando, ele já está brigando, então essa labilidade emocional. E também aquela visão que ele tem de que ele está protegido. Né? Ele tem assim uma visão, um pensamento mágico de que tudo acontece com os outros, menos com ele. Então, eu até brinco que aquela música, O Acaso Vai Me Proteger, Enquanto Eu Andar Distraído, é a música do adolescente, tá? Porque ele acha que ele está sempre protegido, que ele pode estar sempre distraído, que nada vai acontecer com ele, acontece com o outro, não com ele. Né? Então, essas são as características do adolescente, tá? E essa necessidade da autoafirmação
faz parte porque ele quer conquistar o espaço dele dentro da sociedade. Agora, sempre nós precisamos estar atentos a essa questão. Realmente ele está se querendo se afirmar ou é um transtorno desafiador opositor? Ou é um estresse extremamente excessivo que está criando esse comportamento, tá? Então, por isso que nós precisamos fazer essa avaliação, para nós estarmos entendendo realmente o que está acontecendo com esse adolescente. Não sei se eu respondi a pergunta, se a pessoa tiver mais alguma dúvida, ela pode perguntar de novo. Ótimo, ótimo. Para mim ficou bem, bem claro. A Soraya te perguntou o seguinte, professora. Boa noite. Como trabalhar a expectativa dos pais na terapia dos filhos, do filho adolescente, tendo em vista que algumas questões esses pais podem ser corresponsáveis? Olha, na verdade, eu acho muito importante a gente sempre trabalhar junto com os pais, tá? Nós fazemos junto um treinamento de pais. Isso eu acho fundamental. Trabalho com adolescente, veja bem, de um modo geral, eu gosto muito de trabalhar com os pais. E muitas vezes eu trabalho com os pais e o adolescente em sessão. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente começa a trabalhar as expectativas que os pais têm sobre esses adolescentes e as expectativas que esses adolescentes têm com esses pais. Porque muitas vezes nós precisamos afinar essas expectativas. Afinando essas expectativas, a relação tem um ganho qualitativo muito grande. Que bacana, que bacana. E na maioria das vezes os pais também, assim, quando é encaminhado pela escola, por exemplo, é comum os pais darem esse apoio, eles quererem vir para uma educação parental, isso é tranquilo? Olha, na verdade, assim, quando eles vêm da escola, os pais muitas vezes vêm numa defensiva, né? Eles vêm justificando o comportamento dos filhos, de um modo geral. Mas a partir do momento em que nós fazemos uma psicoeducação, tá? Sobre a abordagem, sobre o que está acontecendo com o filho, já começa a estabelecer uma relação mais próxima. E eu sempre gosto de deixar claro, logo na primeira sessão, eu não estou ali para pensar nada, não estou ali para julgá-los, tá? Eu estou ali para ouvi-los e, dentro do meu conhecimento técnico, procurar ajudá-los, que é uma maneira de a gente já quebrar um pouco a resistência dos pais. Muito bom, muito bom. Que já devem vir com esse medo desse julgamento e de acharem que eles são os culpados. Ou muitas vezes se sentindo já muito inferiorizados por não terem dado conta na educação dos filhos. Que difícil, né? Muito, muito legal essa postura, gostei bastante. Tem uma outra pergunta aqui ainda da Soraya. Ela perguntou se tem alguma ferramenta de avaliação específica para ansiedade com adolescentes que a senhora poderia indicar para ela procurar. Algum teste específico de avaliação para ansiedade? Olha, hoje realmente, assim, o que eu tenho usado mesmo para ansiedade é a minha escala, que tem alguns itens, tá? Que a gente identifica a ansiedade e depressão dentro da minha escala. Então, eu tenho usado a minha escala e, a partir daí, feito essa análise nesses itens, tá? Que tem mostrado isso para nós. Perfeito. Perfeito, muito bom. A gente vai atrás depois dessa escala. Como que é o nome, professora? É só escala de estresse? ESA, escala de estresse para adolescentes. Perfeito, perfeito. Anotem aí, pessoal. Que estratégias, a Patrícia perguntou assim, que estratégias podemos utilizar para o controle da impulsividade nos adolescentes? Olha, aí nós temos muitas estratégias. Primeiro, nós temos que identificar qual é a crença que está por trás disso. Primeiro nós temos que identificar qual é a crença, nós temos que identificar realmente se há uma impulsividade causada por algum transtorno, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade com impulsividade, daí já são outras estratégias, vocês estão entendendo? Tá? Se é uma impulsividade por uma questão de transtorno de conduta, já é outra estratégia. Então, nós temos que primeiro identificar o que está desencadeando essa impulsividade, tá? A impulsividade, assim, de um modo geral, primeiro, estruturação da crença, tá? Segundo, eu trabalho muito com respiração,
Uhum. Muito com a respiração, eu acho que é muito importante, a respiração ajuda muito no autocontrole. Uso muito cartões de estratégias, seriam os coping cards, cartões de enfrentamento, tá? Para dar um presta atenção, um pare ali, antes de agir, tá? Podemos usar algumas ferramentas mesmo, por exemplo, um elástico, sabe aquele elástico grosso, tipo uma pulseira? Então, aquele Sim. elástico a gente pode fazer com que ele puxe, respire antes de tomar qualquer atitude, a questão do sair da Uhum. situação. Então, aí nós temos que entender o que está levando à impulsividade para podermos usar as estratégias. Mas tem, Uhum. assim, são alguns exemplos, né, de estratégias que a gente pode estar utilizando. Perfeito, perfeito. Eu tinha até perguntado em uma outra pergunta aqui sobre os coping. Eu acho que ela quis dizer coping cards mesmo, que foi o que a senhora A citou agora. copycat, Ah, coping cat, ela falou. Esse eu nem conheço. do Kendall para Ah, trabalhar a ansiedade. tá. Na Bacana. verdade, assim, eu acho interessante, sim, tá? Dá para a gente utilizar, eu acho que dá para a gente fazer, assim, para adolescentes, na verdade, o Coping Cat, ele acaba sendo para crianças e os adolescentes até mais ou menos uns 13 anos, daria para a gente usar bem. Depois nós temos que fazer algumas adaptações, tá? Mas é uma ferramenta bastante interessante e até tem umas traduções hoje para o português, né, do próprio Coping Cat. Que legal, que bacana. Vou procurar depois esse coping cat. Muito legal. A Beatriz, ela perguntou o seguinte, professora Valquíria, ela falou: boa noite, professora. Durante a pandemia, o número de pensamentos suicidas tem aumentado? Se sim, quais as estratégias disponíveis para trabalhar com crianças e adolescentes no atendimento online? Olha, na verdade, nós temos um problema, tá? Primeiro que os pensamentos suicida é uma coisa, e se for comportamento suicida é outra. Então, assim, inclusive, quando chega nesse nível de problema, não é indicado nem que a gente atenda virtualmente, teria que ter o atendimento presencial. São Sim. situações onde o atendimento virtual, ele inclusive não é indicado, ele é contraindicado pelo próprio Conselho Federal Uhum. de Psicologia, tá? Sim. Agora, quando são pensamentos, tá? A gente vai trabalhar muito o que está levando a esses pensamentos, tá? O que está causando esses pensamentos e trabalhar com a reestruturação cognitiva desses pensamentos. Vamos precisar muito do suporte da família junto também, porque nós não podemos, é aquilo que eu brinco sempre, depois que o fenômeno está acontecido, não tem volta. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente está passando por uma situação desse tipo, é muito séria. Então, nós precisamos intervir imediatamente. Tá? Tá. Certo. É muito grave isso, porque tem adolescentes que entram em depressão. E nós temos que verificar, inclusive, se não é o caso de indicar para uma medicação, para uma avaliação psiquiátrica. Tá? Porque tem Uhum. situações em que a gente não vai conseguir controlar, principalmente pela limitação que nós estamos hoje neste momento de pandemia. Então, primeiro, realmente trabalhar o assunto, não fugir do assunto, porque a tendência às vezes é a gente querer sair do assunto, fugir, não, Aham. falar do assunto mesmo, entrar no assunto, trabalhar com o assunto, levantar perspectivas de vida, possibilidades, tá? Novas, objetivos de vida, trabalhar esse contexto da pandemia, trabalhar muito, tem até uma técnica que eu gosto muito, é só por hoje ou para sempre, tá? Essa Uhum. pandemia é só por hoje ou é para sempre. Tá? Então, trabalhar essa questão do só por hoje ou para sempre, realmente trabalhar os pensamentos quentes que o adolescente está tendo ali naquele momento, para a gente conseguir realmente trazê-lo novamente para um pensamento mais funcional. Porque, como bem diz o Robert Ellis, nós vivemos nesse mundo para sobrevivermos e sermos felizes. Uhum. Ótimo, muito bom, professora. Até tem uma pergunta que vai no encontro dessa, ao encontro dessa, que fala assim: como identificar que a criança que está na pré-adolescência está na pré-adolescência ou com depressão, já que os hormônios estão muito aguçados nessa fase?
A Cristiane fez essa pergunta. Não entendi, Alana, essa pergunta. Eu acho que ela quis dizer assim que na pré-adolescência os hormônios podem ficar muito, né, muito fortes ali, pode ficar confundida com uma depressão. Não sei se foi essa a dúvida dela, mas não é isso que a senhora vê na prática. São duas questões muito diferentes, tá? Uhum. A depressão, ela tem questões aí muito ligadas a uma visão negativa de si, uma visão negativa do futuro, uma visão negativa de mundo, tá? Isso é muito, muito claro nessa questão. Agora, essa questão hormonal, ela mexe mais com essa questão de labilidade emocional, né? Ficar muito triste, ou irritado, ou alegre, mudar muito de humor, né? Mas não Sim. necessariamente que seja uma depressão. Aí, para mim, são duas situações bem diferentes. Ótimo, e nós temos que sim. diferenciar, inclusive, isso. O que está ok, que faz parte desse início na adolescência, e o que não está ok, que realmente é um quadro depressivo e que vai merecer uma atenção especial. Até para não minimizar e achar assim, isso é só adolescência mesmo, não é nada demais. Às vezes pode... Isso é só adolescência e, de repente, isso é uma coisa mais grave e que leve a uma consequência mais séria. Então, nós que trabalhamos com criança e adolescente, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque, inclusive, o suicídio nessa faixa etária, muitas vezes é minimizado, é dado algumas desculpas. Tá? Mas, na verdade, é a terceira grande causa de morte em adolescentes. Tá? O suicídio. Tá? Ótimo, ótimo. Muito bom essa diferenciação. Muito sério. Professora, tem algumas perguntas aqui ainda. A Joyce, ela perguntou se tem alguma indicação de referência para trabalhar autoconfiança nos adolescentes, que eu acredito que seja uma demanda bem grande, a questão da insegurança, da baixa confiança, né? Tem algo específico que vem em mente assim, para trabalhar isso? Ou é só nas crenças, conversando sobre as crenças mesmo, reestruturando as crenças? A autoconfiança, na verdade, está muito ligado à autoestima. E a autoestima, nessa fase da adolescência, ela é bastante mobilizada. Por que ela é mobilizada nessa fase? Porque, primeiro, está tendo toda uma mudança física. Tá? Então, inclusive, o adolescente ele passa a se desconhecer um pouco, porque eu brinco sempre que ele dorme de um tamanho e acorda de outro. Né? E o corpo é todo diferente, vai mudando, e isso mexe muito com a autoconfiança. Tá? Outra coisa que mexe bastante com a autoconfiança é a questão da aceitação do grupo. Tá? Se ele se sente aceito no grupo, inserido no grupo, a autoconfiança melhora muito. Então, muitas vezes, quando a gente vai precisar trabalhar com a questão da autoconfiança, nós vamos trabalhar com autoestima e com habilidades sociais em algumas situações. Tá? A autoestima, temos bastante estratégias para trabalharmos. Nós temos estratégias de visualizações, nós temos estratégias de levantar quais são os pontos fortes que tem, quais são os pontos a melhorar. Se não consegue identificar os pontos fortes, a gente pode mandar uns bilhetinhos para casa, do tipo assim, ele vai escolher quem são as pessoas que ele quer que responda. O pai, a mãe, a avó, a tia, o professor, quem que ele quer que responda, tá? Um amigo, quais são os pontos fortes e os pontos a melhorar. E aí a gente pede para trazer lacrado e a gente vai discutir isso dentro do setting terapêutico, tá? Que legal! Trabalhar isso é levantar, por exemplo, assim, o que você faz bem, o que você faria bem se você quisesse, o que você gostaria de aprender a fazer bem. Então, são algumas estratégias que a gente pode lançar mão além do trabalho e da reestruturação da crença. Perfeito, muito bom. Ótimo, professora. Tem uma pergunta aqui do Pedro Oliveira, que eu acho que é uma pergunta bem assim contemporânea, que acredito que mais pessoas possam ter essa dúvida. Fala o seguinte, professora, quando existe uma questão sexual e o adolescente expressa claramente que sente um preconceito vindo dos pais para com uma postura de opção sexual ou identificação de gênero,
como proceder e quais as estratégias de resguardo o terapeuta pode tomar nessas situações? Bom, primeiro, né, a questão é o seguinte, nós não estamos lá para fazermos que o adolescente escolha X, Y, J ou K, tá? Essa questão é uma definição sexual. A definição sexual é algo muito complexo, tá? Isso eu sempre explico muito para os pais e que não somos nós que vamos fazer essa definição de gênero. Nós vamos somente acompanhar o adolescente nesse processo. Tá? E os pais, eles precisam ser conscientizados de uma única coisa, que este adolescente, ele é o filho deles, ou a filha deles, independente do gênero, independente da definição sexual que ele venha a ter, tá? Então, também precisa trabalhar com esses pais, e muitas vezes até um trabalho familiar, para poder ajudar essa família a se encontrar, principalmente no momento de revelação. Perfeito, um trabalho bem complexo, né? Mas interessante essa colocação e explicar isso para os pais, né? Desse nosso papel que não é induzir a nenhuma escolha específica, né? Isso. Perfeito. E, inclusive, explicar que realmente não é uma doença, tá? E que nós não temos como, veja bem, tratarmos isso, tá? Nós vamos trabalhar, sim, com a identidade, com a autoestima, com os valores, com a autopreservação, isso sim, isso nós vamos trabalhar. Ótimo, muito bom. Espero que tenha ficado respondido ali, Pedro. Uma pergunta boa também da Andresa, a gente já está caminhando para o final aqui da nosso bate-papo, mas o pessoal está gostando bastante, professor, eles estão agradecendo bastante aqui, dizendo que estão amando nossa conversa. A Andresa, ela perguntou assim, ó, a sessão na TCC para criança pode seguir basicamente a mesma ordem e planejamento dos demais atendimentos? Olha, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer aí, porque na verdade o atendimento com crianças, ele é um atendimento também estruturado. Tá? Também é um atendimento onde nós vamos precisarmos ter uma avaliação, e aí definir as estratégias que nós vamos utilizar, ou muitas vezes usarmos uma avaliação já com a intervenção, dependendo se é uma situação de crise, tá? Por exemplo, de automutilação ou risco de suicídio, nós já temos que entrar junto com a avaliação e a intervenção. Tá? Agora, se é um caso onde a gente consegue primeiro realizar uma avaliação, depois a intervenção, nós também vamos protocolizar assim, porque existe um protocolo dentro da TCC. E aproveitando, Alana, vou fazer 5 minutos de plim-plim. Vocês sabem, pessoal, nós temos um curso pela Cognitiva, que antes era só presencial, de formação para crianças e adolescentes. E agora vai ser oferecido online. Olha que bacana. Vai ser na verdade, eu acredito que é o primeiro curso online para crianças e adolescentes. Tá? E a Cognitiva que vai estar oferecendo. É sobre a minha coordenação e nós vamos ter diversos professores altamente especializados no assunto. Então, sou eu e mais uma equipe. E aí nós vamos estar trabalhando com os transtornos, com as estratégias de acesso, com as ferramentas, realmente para estar preparando as pessoas que tenham interesse, ou vamos dizer assim, instrumentalizando ainda mais as pessoas que já trabalham com crianças e adolescentes. Maravilha, muito bem. Quem tiver interesse, gente, é só entrar em contato. O pessoal do Cognitiva, até se puder mandar aqui o e-mail, o telefone aqui no próprio chat, ou vocês podem acessar direto lá pelo Instagram também e entrar no link de contato. Quem está cadastrado aqui, provavelmente todos vocês já vão receber as informações do curso no e-mail, tá bom? Mas vai ser excelente. Quem gostou, quem trabalha com criança e adolescente, tem que fazer parte aí desse curso. E, professora, para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo hoje, para
poderia sintetizar um pouquinho do que falou? E queria ver a tua visão também sobre os resultados da terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes. O que a gente vê de resultados nesse tratamento? Assim, foi muito bom eu estar aqui trocando com vocês, né? É sempre muito bom. Mas é assim, o tempo é muito curto. Do Sim. Tanto que a gente tem para estar falando, do tempo que a gente, de tantas coisas que a gente tem para estar trazendo aqui para vocês. Por isso que essa proposta do curso vem de encontro, eu acho que é muito interessante, porque daí nós vamos ter 120 horas para estarmos falando de crianças e adolescentes, tendo supervisões, que eu acho que é outra coisa que vai ser bastante enriquecedora aí também, né? Uhum. E a eficácia da TCC, ela é comprovada. Ela é comprovada com crianças e adolescentes. Eu sempre digo, nós não oferecemos imunidade existencial, mas nós percebemos que, assim, nós conseguimos trabalhar com a formação das crianças. E isto ajuda muito o adolescente a entrar numa adultez, vamos dizer assim, com mais preparo. Principalmente, que eu vejo uma coisa muito séria hoje. Eu realizei uma pesquisa, eu e mais 2 colegas, o Afonso e o Takahashi, tá? Onde nós avaliamos estresse e habilidades sociais. E nós verificamos que os adolescentes hoje estão com muito, assim, um repertório de habilidade social muito bem, um arcabouço muito grande, mas na hora deles aplicarem, na hora da competência social, uma dificuldade muito grande, um estresse muito grande. Então, na verdade, se a gente consegue trabalhar com esses adolescentes, tá? Essas habilidades sociais, nós já vamos prevenir muitos problemas futuros. Tá? E a TCC, eu acho que é interessante falar também, ela não é só usada em clínica, ela não é só usada individualmente, tá? Ela também pode ser trabalhada em grupo, tá? E pode ser utilizada em escolas. Escolas, ONGs, centros infantis e de adolescentes, tá? Para trabalhar realmente de uma maneira até não só terapêutica, mas até de uma maneira preventiva, aonde a gente vai estar instrumentalizando essas crianças, esses adolescentes, em termos para a vida. Perfeito. Né? Então, eu acredito assim, é uma abordagem já comprovada, e hoje nós podemos ainda lançar mão de outras abordagens que vêm agora da terceira onda, como o mindfulness, né? O mindfulness para trabalhar a consciência plena, para trabalhar o momento presente. Então, isto realmente ajuda muito. Muito bom, professor. Incrível, incrível realmente. Todo mundo está dando feedback muito bom aqui, dizendo que estão muito interessados no curso. Então fiquem de olho, eu recebi aqui já uma mensagenzinha dizendo que todo mundo que está aqui nessa live, aqui no Zoom, vai receber por e-mail as informações do curso já para fazer a pré-inscrição, tá? E, professora, também a Cristiane perguntou aqui como procurar a senhora para psicoterapia online. A senhora pode estar passando um contato, um e-mail, alguma forma das pessoas terem o seu contato se tiverem interesse em psicoterapia? Na verdade, é assim, eu tenho, pode entrar em contato com a minha clínica, que é o CTPA, tá? CPTA. Então, é o C de casa, E de esperto, T de tatu, E de esperto, P de pato, E de esperto, A de amor, CTPA, tá? Tá. Né, da clínica, tá? E aí tem também ctpa@gmail.com, tá? Perfeito. Ó, o pessoal já escreveu aqui, ó, CTPA, na verdade, Marcela. CTEPEA. CTA. Porque é Isso? Centro de Técnicas Terapêuticas e Preventivas de Atibaia. Isso. Então é CE. Tá aí, ó, o pessoal já colocou aí pra gente. Perfeito. Perfeito. Então vocês podem ter o contato da professora Valquíria por lá. Perfeito. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje à noite. Acredito que foi um momento bem rico para todo mundo. A gente conseguiu responder bastante dúvidas aqui de todo mundo. Fiquem de olho, então, nas informações do curso com Cognitiva e com a professora Valquíria aí coordenando, que tenho certeza que vai ser muito rico. E
Muito obrigada, professora, de novo pela participação, pela contribuição. Obrigada também todo mundo pela participação e nos vemos aí no curso, então, com a professora Valquíria. Uma boa noite, gente. Uma boa noite. Obrigada, um prazer, professora. Um prazer, um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.